Feliz, feliz restante de sábado para todos os irmãos. Aqui estamos para fazer esta live. Aqui está a Doslene Souza e aqui Elia Joanã. Nós vamos fazer essa live, como já iniciamos. E o tema vai ser sobre a falsa liberdade religiosa. E para iniciar, Doslene Souza vai contar um sonho que ela teve e depois a gente vamos comentar sobre o assunto. Salve a todos com a paz de Cristo, né? Em primeiro lugar, quero dizer a todos que eu já até relatei esse sonho uma vez no canal Profissões Finais, né? E eu vou relatar novamente, relembrar os irmãos, né? E comentar sobre um pouco sobre essa questão, né? Foi um sonho que eu via os 10 mandamentos no céu, né? E ali eu pensava que estava se cumprindo a profecia que diz: os céus anunciarão a sua justiça. Mas quando eu olho novamente, então, esses 10 mandamentos viram como se fosse um cartaz. E ele vem descendo até a mim. Então, surgiu outro cartaz, junto com esses 10 mandamentos. E esse cartaz está escrito vivo, né? Eu não entendi o que significava esse vivo que estava no cartaz, né? Mas esse dia eu meditando, né, nesse sonho, eu compreendi que significa vivo é os 10 mandamentos que está vivo. Ou seja, por quê? Porque nós sabemos que essa falsa liberdade religiosa, ela própria, ela mata os 10 mandamentos, né? Mas o Senhor Deus não permite que os 10 mandamentos morram, né? O Senhor está vivo, né? Ou seja, e para isso ele passou essa responsabilidade dos 10 mandamentos para esse ministério. Por quê? Porque a Igreja Adventista não está mais levando os 10 mandamentos para as pessoas, por causa da falsa liberdade religiosa. E nessa live nós vamos explicar por que ela não está mais levando os 10 mandamentos por causa da liberdade religiosa. Então vocês viram o sonho da serva do Senhor, Doslene Souza, e nós vamos explicar agora por que a Igreja Adventista não está mais levando os 10 mandamentos. É por causa da falsa liberdade religiosa. Irmãos, a falsa liberdade religiosa, ela faz com que os 10 mandamentos não seja mais transmitido na sua clareza. Por quê? Porque o primeiro mandamento, a falsa liberdade religiosa quebra, como também todos os outros 9. Também a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo quebra todos os 10 mandamentos. Então nós vamos começar com o primeiro mandamento, que diz assim, está lá em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. Então o primeiro começa dizendo: não terás outro Deus diante de mim. Então a falsa liberdade religiosa, ela promove as diferenças das religiões. Ela promove as religiões pagãs. E as religiões pagãs é outro Deus. Então, aí quebra o primeiro mandamento, porque coloca outro Deus diante de Deus. Ou seja, na própria falsa liberdade religiosa, quando eles estão lá promovendo, eles dizem assim, né? Os deuses, né? Ele promove os deuses de toda religião. Ele diz que cada religião tem o seu Deus e todos os deuses levam ao mesmo caminho, né? Levam ao céu, né? Então, a falsa liberdade religiosa, a gente já viu aí que quebrou o primeiro mandamento, né? Que não terás outro Deus diante de mim, o Senhor falando. Mas nós vamos ver que também ela quebra o segundo mandamento. Então, o segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás às imagens, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais aos filhos até a 3ª e a 4ª geração. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E essa falsa
liberdade religiosa também quebra o segundo mandamento, que diz para não adorar a imagem, recusar os ídolos. E em promover as religiões pagãs, como promover a falsa liberdade religiosa, o qual é o pluralismo religioso, então promove aquela crença que adora imagem, promove aquela crença pagã, que é, nós sabemos, desde o espiritismo como o catolicismo, tudo adora imagem. E não fica só nisso. Como a gente tem vídeo aqui no canal Profecias Finais, falando, né, mostrando, né, que a Damares Moura, né, abraçou uma imagem de Iemanjá, né? Por quê? Por causa da falsa liberdade religiosa. Então, essa falsa liberdade religiosa, as pessoas que promovem ela, adoram imagem, né? Para quê? Para não deixar as pessoas que seguem essa religião triste, né? Então, a gente vê aí, né, que quebra também o segundo mandamento. E nós vamos agora também para o terceiro mandamento. Exatamente, mas não é só o segundo mandamento, né? Como também o terceiro, como já foi falado. Então, o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá apoio inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Irmãos e irmãs, a falsa liberdade religiosa faz com que o nome de Deus seja tomado em vão, porque está ali unido com as outras religiões. E Deus não tem parceria com o paganismo. Deus não tem parceria com o hinduísmo, paganismo, espiritismo. Não tem. Então, está tomando o nome de Deus em vão. Ou seja, só um pastor adventista está lá no meio daquelas pessoas ali, né? Quando eles estão lá na reunião para promover a liberdade religiosa, só um pastor adventista está lá falando o nome de Deus, já é tomar o nome de Deus em vão, porque Deus não está ali. E ali está tudo que não presta, ali está o paganismo junto, está o budismo, está toda religião falsa, espiritismo, bruxaria, né? Tudo que você imaginar está lá no meio. Então, só a pessoa estar lá falando o nome de Deus, já está cumprindo aí, quebrando aí esse mandamento, né? Que fala, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. E também não fica só nisso. Quem promove essa falsa liberdade religiosa também quebra o quarto mandamento da lei de Deus. É verdade. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho neste dia. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor, fez os céus, fez a terra, fez o mar e tudo o que no mundo há. E ao 7º dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então, a falsa liberdade religiosa também, ela quebra o quarto mandamento. Por quê? Porque a falsa liberdade religiosa, os adventistas promovem o direito daqueles que guardam o domingo, qual é o sinal da besta, promove o direito daquela crença, para aquela crença permanecer existindo. Promove aquela crença pagã, qual é o domingo, o dia do sol. Não só o domingo, como também a guarda da sexta-feira e a guarda da quarta-feira também, que é o espiritismo. Muitas vezes faz aquela festa pagã, diabólica, na quarta-feira, né? Então, a falsa liberdade religiosa, se você não sabe, você é adventista, você não sabe que a liberdade religiosa que a igreja adventista promove é para promover todas as crenças, para dar aquele direito do domingo para o católico. Então, o que acontece? O quê? Está ali quebrando o quarto mandamento. Porque o único dia que é para ser guardado, o único dia que Deus quer que a humanidade guarda é o sábado. Então, também, essa falsa liberdade religiosa quebra o quarto mandamento. E não fica só nisso. Nós já postamos um vídeo no canal Profecias Finais
onde mostra o pastor Odailson Fonseca, né? Mandando as pessoas celebrar o domingo. Ou seja, a própria falsa religiosa está promovendo o descanso dominical, né? Até porque é através dela que vai sair o quê? O decreto proibindo comprar ou vender. Ou seja, o domingo já está sendo posto através dela. E todos os decretos que virá dominicais será através da falsa religiosa. Então, quebra o quarto mandamento da Santa Lei de Deus. Só que não fica só nisso. Também ela quebra o quinto mandamento da Santa Lei de Deus. O quinto mandamento diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. E como é que a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista promove quebra este quinto mandamento? Os nossos pais espirituais, L.G. White, os pioneiros da Igreja Adventista. Então, ali, a pessoa promovendo agora a falsa liberdade religiosa está quebrando o que os nossos pais ordenaram. Disseram para nós no livro do Grande Conflito, no Espírito de Profecia, os livros de L.G. White, para nós não fazer parceria com o catolicismo, não importa como seja essa parceria, mas pela falsa liberdade religiosa, como está escrito em Isaías capítulo 28, fizeram aliança com a morte, que é o papado, e com o inferno, que é o espiritismo, todos os três ali juntos, promovendo esse movimento, dizendo que está promovendo a paz do mundo, a liberdade religiosa, e na verdade está se cumprindo a profecia, os três espíritos imundos de Apocalipse, capítulo 16, verso 13, verso 14, que o profeta João ele viu indo aos reis da terra, para que os reis da terra se unissem com eles para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, essa falsa liberdade religiosa é a falsa paz. Está quebrando o quinto mandamento, que nós temos nossos pais espirituais, que é o movimento adventista de 1844, né, pelos escritos de L.G. White. Nós não pode, irmãos e irmãs, estar junto com a macumba, estar junto com o papado, não pode estar junto com o espiritismo. Agora, sendo liberdade religiosa, nós pode. Quando foi que L.G. White disse isso? Para nós estar junto com o dragão, com a besta. Então está quebrando o quinto mandamento dessa falsa liberdade religiosa. É verdade, a gente viu a explicação do irmão Joanã, né? E realmente, quando eles promovem essa falsa liberdade religiosa, também quebra o quinto mandamento, que é desobedecendo nossos pais na fé, né? E também não fica só nisso. Também essa falsa liberdade religiosa, ela quebra o sexto mandamento. O qual é o não matarás, né? Não matarás. Ou seja, irmãos, olha, é muito sério. Muitas pessoas correm para dentro da Igreja Adventista, para dentro dos templos, querendo uma vida eterna. E essa falsa liberdade religiosa está levando a pessoa para a condenação eterna. Está matando as almas a quem Cristo morreu por elas. Está quebrando o mandamento não matarás. Irmão, misericórdia. Irmãos, não promova essa falsa liberdade religiosa. Não promova. Ela está matando as almas a quem Cristo morreu por ela. É uma união com o espiritismo, essa falsa liberdade religiosa. É uma união com o catolicismo. É uma união, ali a falsa paz profetizada por Paulo. É verdade tudo isso, irmãos. A pessoa que promove essa falsa liberdade religiosa, ela está matando. E matando eternamente. É pior do que matar só fisicamente, né? Então, aí se quebra o sexto mandamento. E também essa falsa liberdade religiosa, ela também quebra o sétimo mandamento. Olha, a palavra de Deus é o que mais fala sobre a questão de prostituição espiritual. Então está escrito o sétimo mandamento, não adulterarás. Então, quando a pessoa
se une com o paganismo, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa, a qual é a falsa, está adulterando o espiritual. É uma prostituição espiritual, deixando Deus por o paganismo, por axé, por catolicismo, que é o paganismo disfarçado de cristianismo. É uma prostituição com outros deuses, o qual são os falsos, o qual é uma adoração para os demônios, as outras religiões. Então, está quebrando o mandamento que diz: não adulterarás, essa falsa liberdade religiosa. Então, não promova, não promova. Tudo isso é verdade. A pessoa que promove essa falsa liberdade religiosa, ela quebra esse mandamento, né? Ela se une com o espiritismo, ela se une com a Umbanda, candomblé, paganismo, né? Ali um casamento, um adultério, né? Então, ali quebra esse mandamento. Mas também não fica só nisso. Também essa falsa liberdade religiosa, ela quebra o 8º mandamento. É verdade. O 8º mandamento, como diz, né? Não furtarás. Irmãos e irmãs, essa falsa liberdade religiosa, ela está cometendo esse pecado, ou seja, está usando furtivamente a palavra de Deus, furtando o que Deus não permitiu para que fosse usado nesse movimento ecumênico, nesse movimento dessa falsa paz, usando as coisas sagradas para que dizer que está fazendo a vontade de Deus, unindo com esse paganismo. Então isso é muito sério. Furtando as almas que Cristo morreu por elas, dando para os demônios dessa falsa liberdade religiosa. No último dia, Cristo vai perguntar para Satanás: por que tu roubaste os meus súditos? Então essa falsa liberdade religiosa está roubando as pessoas por quem Cristo morreu. Os pastores adventistas têm conhecimento da verdade, mas se entregaram para promover essa perseguição, esse engano, dizendo que é liberdade religiosa. Se uniram com Roma, se uniram com o espiritismo e agora estão nessa luta de furtar as almas por quem Cristo morreu, para levar todas essas almas para a perdição. E tudo isso é verdade e muito mais ainda. Também ela furta através das multas, através dos roubos, que ela prende os servos de Deus que estão pregando a verdade, multa, dizendo que está com intolerância religiosa. Ele está furtando. A irmã White diz que isso é um roubo, né? Então, tudo isso acontece sobre quem promove a falsa liberdade religiosa. A gente vê ainda, eu quero falar sobre esse assunto, que a gente vê, Ellen G. White fala que, através dessas multas, nós ficaremos tão pobres que não poderemos comprar e nem vender. Essa falsa liberdade religiosa, ela prende as pessoas. A multa é de 80 mil reais. E o que acontecerá com o povo de Deus, que já começou dando o aviso da queda de Babilônia? Acontecerá que eles, muitos deles, como está escrito no livro de Ellen G. White também, e na Bíblia, serão presos. E a multa representa o furto pela essa falsa liberdade que ela faz. É por isso que está escrito que os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria, à custa da sua prostituição. Ou seja, enriquece mais esses advogados, esses juízes, com essas multas, com esse trabalho que eles estão fazendo em prol da perseguição, perseguindo o povo de Deus, estão ficando mais ricos. Isso é tudo furto pela falsa liberdade religiosa. É verdade, e não fica só nisso. Ela também faz com que transgride o 9º mandamento. Então, o 9º mandamento diz: não darás testemunho falso contra o teu próximo. Mais ou menos assim o 9º mandamento diz.
né? Então, essa falsa liberdade religiosa, dá dando um falso testemunho. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, irmãos e irmãs, é mais além do que o nosso próximo. A falsa liberdade religiosa dá falso testemunho. Porque dá falso testemunho dos profetas, dizendo que os profetas se uniram com o paganismo. Ele faz essa tentativa para enganar a membresia adventista. E dá falso testemunho até de Cristo, dizendo que Cristo uniu com o paganismo. Cristo ali, quando foi curar aquela mulher que tinha uma filha demoniada, que não era de Israel, estava se unindo com o paganismo. Quem disse que curar uma pessoa ali que estava buscando, como buscou o convertimento e se converteu, ganhou salvação, é se unir com o paganismo? Então dá falso testemunho de Cristo, essa falsa liberdade religiosa. E vai ainda muito mais longe, até mesmo de Deus, né? Lá eles contam a história daquele, como é o nome? Do Ciro, né? Que a Bíblia diz, Ciro é o meu ungido, né? Jesus disse, Deus disse, Ciro é o meu ungido, né? E ele diz que aí Deus se uniu com o paganismo, porque Ciro era um pagão. Quem disse isso? Ciro estava convertido. E ele disse que não, Ciro estava na prática do paganismo quando Deus disse isso, né? Então é uma coisa terrível. É um falso testemunho levantado contra Deus. Porque Ciro, ele se converteu, mas ele diz que não, Ciro era um pagão, Deus se uniu com o paganismo. Irmão, ele levanta falso testemunho de Deus, de Cristo e dos profetas, dizendo que eles se uniram com o paganismo. Irmão, essa falsa liberdade religiosa está quebrando o 9º mandamento. Está quebrando o mandamento de Deus, não só o 9º, mas do 1º até o 9º, como nós estamos falando aqui. E agora vamos falar do 10º. Porque essa falsa liberdade religiosa também quebra o 10º mandamento. O 10º mandamento diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, coisa alguma, que é o jumento, boi, coisa alguma que pertence ao teu próximo, não cobiçarás. E essa falsa liberdade religiosa, por causa de quê? Eu vou deixar a explicação para Deusilene Souza. Olha só, esse mandamento aí ele é transgredido pela ganância deles. Eles estão promovendo essa falsa liberdade religiosa pela ganância, cobiçando o dinheiro. É verdade. Ou seja, é como a gente vê aí as multas, né? E a gente vê aí a união deles com tudo que não presta, né? Pelo dinheiro, pela fama. A igreja ali louca para enriquecer ainda mais, né? Se uniu com tudo. Se uniu com o Estado, né? Tudo pelo dinheiro, pela cobiça, né? Então, também quebra esse mandamento, não cobiçarás, né? Então, quem promove essa falsa liberdade religiosa quebra todos os 10 mandamentos. Essa falsa liberdade religiosa, ela acaba com os 10 mandamentos. Foi por isso que eu tive um sonho, que a igreja adventista, né, tinha colocado os 10 mandamentos lá em cima, mas o Senhor passou esses mandamentos para esse ministério, porque através da falsa liberdade religiosa, a igreja adventista matou os 10 mandamentos, né? Mas o Senhor Deus não permite que os 10 mandamentos sejam mortos. Lá estava escrito lá em cima, vivo, né? Os 10 mandamentos, ainda que passe os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Os 10 mandamentos será para sempre. E, portanto, vocês viram aí, irmãos, essa falsa liberdade religiosa da igreja adventista quebra todos os 10 mandamentos, como nós explicamos aqui. E o último, a explicação do 10º, como Deusilene Souza explicou, né? A cobiça pelo dinheiro. A cobiça pelo dinheiro, a igreja adventista enviou, no ano 1965, 2 pastores para o Concílio do Vaticano II, para que recebesse esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa, o qual, no ano 2003,
a Igreja Adventista, com esse departamento que ela recebeu do Concílio Vaticano II, ela assentou na ONU no ano 2003. E agora já está esse departamento em todas as igrejas locais da Igreja Adventista. Toda igreja já tem um diretor de assuntos públicos e liberdade religiosa, cada igreja local. E também, com esse departamento, ela já está em todas as assembleias legislativas do mundo. Então, e tudo isso fez com que ela ficasse rica, promovendo essa falsa liberdade religiosa. É por isso que está escrito: os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua prostituição. A prostituição da Igreja Adventista enriqueceu a ela, porque ela está sentada na cadeira da ONU, promovendo essa falsa liberdade religiosa. Eu agradeço os irmãos que estão comentando. Um feliz restante de sábado. Não dá para a gente ver completamente que estamos com celular. As letras são muito pequenininhas, mas as pessoas estão comentando. Muito obrigado pelo comentário, por estar nos acompanhando nesta live. E nós vamos continuar com essa live que nós decidimos, como Deus deu esse encargo para o Ministério Quarto Anjo, desmascarar esse engano, a falsa liberdade religiosa. Então agora nós vamos ainda falar sobre o assunto. Nós vamos falar agora da igreja primitiva. Como foi que ela se apostatou? Como foi, né? Qual foi o ano, né, que ela começou sua apostasia, né? O ano foi 313, mas eu vou deixar aqui com Deuselene Souza explicar um pouco como começou a apostasia da igreja primitiva após a morte dos apóstolos. Então, irmãos, é muito simples nós compreendermos sobre essa questão, né? Para nós entender também o que está acontecendo agora nos nossos dias, né? Então, a igreja primitiva, após a morte dos apóstolos, né? Ela se uniu com Constantino. Por quê? Pela ganância, pelo desejo de enriquecer, pela fama, né? Ela se uniu com Constantino. E ali a igreja e o Estado junto começaram o quê? Promover a falsa liberdade religiosa. O que aconteceu com isso? Eles trouxeram para dentro da igreja todo tipo de paganismo, todo tipo de imundície. O domingo veio nesse período também para dentro da igreja. A igreja passou a guardar o sábado e o domingo, né? O que aconteceu? 8 anos após, colocaram a primeira lei dominical do mundo, né? E com isso, o povo de Deus, que não quiseram obedecer às leis da falsa liberdade religiosa, não quiseram guardar o domingo, eles foram perseguidos, tiveram que fugir para as montanhas. A mesma coisa está acontecendo hoje em nossos dias, né? A igreja adventista, ali, movida pela ganância, igual a igreja primitiva, se uniu com o Estado para promover essa falsa liberdade religiosa. E no dia 2 de junho, Donald Trump, ao mando da igreja adventista, ao mando do pastor Ganano Diop, que está sentado na cadeira da ONU, ele fez o segundo decreto para promover a falsa liberdade religiosa, né? Que o primeiro foi com Constantino, o segundo agora com Trump, né? Foi no ano 2020, 2 de junho. No dia 2 de junho de 2020. E o que aconteceu? Agora estão colocando o domingo, aos poucos, na igreja e no Estado. A igreja adventista já está guardando o domingo, ou seja, já estão fazendo culto no domingo de manhã, né? O começo para passar a guardar o domingo. E logo, logo vai sair o decreto para proibindo comprar ou vender, senão aquele que não quiser guardar o domingo, né? Então, irmãos, a mesma coisa que aconteceu no tempo da igreja primitiva, está acontecendo agora nos nossos dias com a igreja da profecia, que é a igreja do 27º dia. Por isso que a liderança foi rejeitada por Deus, porque ela se uniu com o Estado para colocar essa liberdade religiosa no Estado, né? E daí vem um decreto dominical, daí vem um domingo, né? Desde 2020 eles estão educando sobre o domingo nas igrejas e no Estado. Então, a gente vimos aí, assim como foi a apostasia da igreja primitiva, foi pela falsa liberdade religiosa. Como Deuselene Souza já falou, no ano 313, a igreja primitiva começou, junto com Constantino,
promover essa primeira lei falsa de liberdade religiosa. E logo veio o decreto dominical. Assim também está sendo agora com a igreja adventista do sétimo dia. Essa falsa liberdade religiosa é o decreto dominical em si, como é a imagem da besta. A imagem da besta, por quê? A imagem da besta, as leis da igreja, dizendo que está promovendo liberdade religiosa junto com o Estado, para perseguir aqueles que não aceitam essa falsa liberdade religiosa. Irmãos e irmãs, eu quero também explicar nesta live que tem na mente de muitos que a Igreja unida com o Estado, nesses últimos dias, é só a Igreja Católica para dominar o mundo. Mas aonde nós vê isso? Nós não vê isso na Bíblia e nem no Espírito de Profecia. Na Bíblia a gente vê claramente que a perseguição das igrejas, das religiões, é elas unidas com o Estado, não uma só, não. Mas ela é apresentado como 3 sistemas. Dragão, que vai todo tipo de crenças do espiritismo, da crença espírita moderna até o espiritismo mais baixo, que é a macumba candomblé. Aí então fala a besta, que é o catolicismo. E então fala também falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Então é muitas religiões, todas unidas com o Estado. Então a perseguição é se você não quiser unir-se com essa falsa liberdade religiosa que está unida com o Estado. Se você está numa igreja que está unida com essa falsa liberdade religiosa, não tem perseguição para você. Então não terá perseguição para os templos adventistas. Quem vai perseguir os templos adventistas? Se ela está na ONU, assentada na cadeira da ONU. Se ela está na Casa Branca. Se ela está no Congresso americano. Se ela está em todas as assembleias legislativas com esse departamento que ela recebeu da Igreja Católica, que é esse departamento da dignidade humana, que dentro dela tem o nome de liberdade religiosa. Quem vai perseguir a Igreja Adventista? Não há perseguição nesses últimos dias para os templos. Não há perseguição para templo nenhum. Se você é crente da Igreja Adventista, ou qualquer outra igreja, está dentro dos templos, não tem perseguição para os templos. E para quem vai ter a perseguição? Irmãos, irmãs, nunca leste do que está escrito, Apocalipse capítulo 12, 17, o remanescente, a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, ela será perseguida por essa falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo. Os remanescentes serão perseguidos. Quem é este povo? É o que dá a mensagem do aviso da queda de Babilônia. Como pode a perseguição ser para os templos? Pois a última mensagem é avisando que os templos, que as igrejas se tornaram moradas de demônio. E justamente, irmãos, foi por essa falsa liberdade religiosa que todos os templos se tornaram moradas de demônio. Quando fala todos os templos, irmãos, é os templos católicos, Assembleia de Deus, Mosmo, Adventista, todos os templos. Deus e Cristo não estão mais dentro dos templos. E nós temos que dar esse aviso, que todos os templos se tornaram moradas de demônio. Então é isso, irmãos. A gente vê isso aí, né, que realmente é verdade, né? Todas as igrejas estão igual, né? Promovendo essa facilidade religiosa, se unindo com os demônios, com o espiritismo, com a bruxaria, né? E chegou o tempo para o povo de Deus sincero que se encontra em toda religião, né? Saia dos templos, porque se você ficar, você
vai ser enganado, vai receber as 7 últimas pragas. A Bíblia diz claramente: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que também não incorras nas suas pragas. Irmãos, quando você está dentro dos templos adventistas, dando os seus dízimos, suas ofertas, ou só em visitá-lo, você já está participando já daquele grupo, daquele sistema que está sendo promovido pela falsa liberdade religiosa, que é o sistema dos demônios. Então, Deus e Cristo não está mais dentro dos templos. Se você quer ter a sua salvação, se une com a nova liderança que Deus escolheu. Se une para juntos nós pregamos o aviso da queda das igrejas, que todas as igrejas se tornaram moradas de demônios. Irmãos, agora nós ainda vamos entrar neste tema aqui para finalizar esse vídeo. Qual é a mensagem para nós pregar? Qual é a mensagem para nós pregar? Eu vou dizer qual é a mensagem. A mensagem para nós pregar é o aviso da queda das igrejas, que as igrejas se tornaram moradas de demônio pela falsa liberdade religiosa. Mas qual é a mensagem que está na mente do povo para pregar? É que Jesus está voltando. Jesus te ama. Jesus está voltando. Irmãos, os 3 espíritos imundos, besta, catolicismo, que é a besta do catolicismo, dragão, que é o espiritismo, e falso profeta, que é protestantismo, apostatados. Essa é a mensagem deles. Jesus está voltando. Mas Deus deu para o seu povo uma mensagem, avisar que a queda das igrejas. Então, nós vamos terminar esta live por aqui, mas deixar as palavras finalizadoras com Deus Além Souza. Amém. Agradeço a todos os irmãos, né, que nos acompanhou nessa live, né? Não podemos ler o comentário porque é letra muito pequena, né? A gente não consegue enxergar, mas a gente agradece do fundo do coração, né, a todos os irmãos que nos acompanhou, né? Que os irmãos tenham o restante de santo sábado em paz, né? E é verdade tudo que o nosso irmão falou aí, irmão Jonan, né? As igrejas estão, né, promovendo essa falsa liberdade religiosa e as pessoas que ficarem dentro dela vai ser enganadas, né? Tempo do povo de Deus sair da igreja. Tem uma coisa, né? Quero falar sobre a questão também que ele falou agora, né? Sobre a mensagem de ser pregada, né? Vai ter um falso autoclamor aí, irmãos. Enquanto o povo de Deus vai pregar a mensagem, anunciando a queda de Babilônia, a queda das igrejas, vai ter um falso autoclamor pregando a mensagem da volta de Jesus. Ou seja, a profecia diz que primeiro é pregado o quê? É pregado a queda da igreja. Depois é pregado o quê? Sai dela, povo meu, né? E eles vão fazer um falso autoclamor pregando a volta de Jesus, né? Que dá uma aparência de uma mensagem melhor. Mas, na verdade, é falsa. É para tirar a atenção da verdadeira. Então, que Deus possa abençoar grandemente os irmãos que nos acompanharam, né? Muito obrigada, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos por ter nos acompanhado nesta live. E se une conosco no Quarto Anjo, o movimento adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas. Deus passou a liderança da igreja adventista para Elias Joanã e para Deus Souza. E o movimento está avançando no mundo inteiro. Ou, quero dizer, já está em Angola, Moçambique, em vários estados do Brasil. E logo, logo estará no mundo inteiro. Então, você está convidado a fazer parte deste ministério para receber o Espírito de Cristo, para também dar o alto clamor, o qual nós já estamos começando, dando o aviso da queda de Babilônia, e logo se avolumará em um alto clamor. Então, que Deus nos abençoe a todos nós. Amém. Amém.